A gente fala bastante de Black Friday aqui com os nossos parceiros, inclusive, e o assunto desta semana esse, porque estamos aí na última semana de novembro e é uma campanha mundial, inclusive, né? Convidamos o Procon aqui nos estúdios, quero agradecer, além do coordenador Michel, uma equipe está aqui, né, assessorando também, é uma satisfação sempre. Então, Michel, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene Maria, toda a equipe da Auto Sorriso. Obrigado mais uma vez pelo convite para a gente vir falar desse assunto tão importante, né, no dia a dia, principalmente agora, nesse final do ano, como bem você lembrou, que é a relação consumerista. E aí, só reforçar, eu estou com a equipe aqui, porque nós saindo daqui já vamos para uma fiscalizatória. Opa! Lá no bairro São José. Que legal, bom trabalho, isso é importantíssimo, né? A equipe está bastante atenta a todas as situações que a gente tem acompanhado, né, Michel? Sempre. Mas sobre Black Friday, planejamento é importante, o Michel até fez uma listinha aqui do que a gente não pode esquecer de falar, né? O que precisa lembrar em relação a isso? Bom, Marlene, eu costumo dizer que o grande vilão hoje das relações consumeristas é a falsa sensação de poder de compra. Isso nós conseguimos com esse advento aí de emissão de cartões até de forma indiscriminada, né? Verdade, cartões de crédito. achar que como é que é? Volume de recursos disponível em cartão faz parte de salário, né, Michel? Não faz parte de salário. E a gente observa que alguns consumidores até esquecem que de 10 em 10 pode dar 10 mil no final, de 10 em 10 reais pode dar 10 mil reais no final do mês, né? Então, realmente, o topo dessa lista aí de recomendação do Procon tenha sempre um planejamento, é essencial planejar os seus gastos, inclusive inserindo já, né, nesse cômputo aí o valor que você vai receber de 13º salário, né? Porque às vezes, reforçando, a pessoa tem uma falsa sensação de poder de compra e quando ela cai em si, lá em janeiro, que aí nós temos escola, imposto, IPVA, né? Verdade. Entre outros pagamentos, em alguns casos tem férias coletivas e o trabalhador só vai receber em fevereiro. Né? Então, Marlene, muito importante, planejamento, não compre por impulso, evite, faça o monitoramento dos produtos, porque existe muito na prática, principalmente nessa época do ano, a metade do dobro. Metade do dobro é ótimo. Metade do dobro. Então, o produto estava lá por R$400, aí alguns empresários de má fé aumentam e no mês de dezembro reduzem, né? De 800 por 400. Por 400. Então, daí a importância desse monitoramento. E, evidentemente, identificando essa fraude, acione um órgão de fiscalização. Isso não pode, né, Michel? Parece que é inocente, mas não é inocente esse anúncio, no caso. Bem lembrado, Marlene. Às vezes, como muita gente pratica a vida toda, ela acha que é normal por ser corriqueiro, mas não pode. Inclusive, o CDC traz a tipificação criminal para esse tipo de conduta, que é a publicidade enganosa e também a publicidade abusiva. E esse abusiva pode incorrer, inclusive, por omissão, tá, Marlene? O que torna o procedimento ainda mais perigoso. Então, assim, reforçando, além de ser imoral, é ilegal também essa prática de tentar simular promoção. Muito bem. Arrependimento, o consumidor, ele tem o direito de não querer mais um produto que ele comprou? Como é que isso funciona na prática? Sim, o direito de arrependimento, mas é importante a gente frisar que ele vale apenas para as compras feitas à distância. Aí a pessoa fala, mas só internet? Não. Internet, telefone, aqueles catálogos, nem sei se existe mais, mas é da nossa época, né? Aqueles catálogos que as pessoas passavam de porta a porta, né? Esse direito de arrependimento... O que não for dentro da loja, vamos colocar assim. Isso, o que for no espaço virtual, telefônico, telemarketing, enseja o direito de arrependimento. Esse direito é de 7 dias. O consumidor não precisa dar nenhuma justificativa, tá? E, evidentemente, as empresas têm que providenciar o estorno do valor pago. A gente tem identificado no Procon que algumas operadoras de cartão têm dificultado esse estorno. E nesse caso também o Procon tem agido tanto quanto a empresa quanto a operadora de cartão de crédito ou débito. Muito bem. Quanto aos meios de pagamento, Michel, o que é preciso frisar e lembrar aí? Perfeito, Marlene. Só reforçando, nesse ano o Procon Sorriso já fez mais de 270 visitas orientativas para empresários de Sorriso, incluindo o distrito de Primavera e também o município vizinho de Boa Esperança do Norte, que é de onde vem grande parte das nossas denúncias. Então, o que a gente faz nessa visita orientativa? Um dos aspectos que a gente aborda é a necessidade, a obrigatoriedade de precificação dos produtos, incluindo a forma de pagamento. O empresário, ele pode cobrar do jeito que ele quiser, desde que ele informe isso ao consumidor. Isso tem que estar escrito, letra grande, na entrada do comércio.
A exemplo hoje o advento do Pix, né, que muita gente utiliza e é corriqueiro e, por incrível que pareça, é a forma mais segura de pagamento, tá, Marlene? Por quê? Porque, por exemplo, você pode, no caso aí das Black Friday, né, além da rapidez, ele evita o pagamento de juros, te dá um maior poder ali de barganha na hora de finalizar a compra, e também é possível pesquisar lojas e instituições financeiras que ofereçam cashback para pagamentos no Pix. Está muito comum isso, que é exatamente para tentar fidelizar o consumidor. E em caso de fraude, principalmente nas compras feitas à distância, existe a possibilidade do estorno agora, né? Que veio, acho que para fortalecer ainda mais essa ferramenta de pagamento. É a novidade do Pix agora, sem dúvida, sem dúvida. Que pode ser solicitado também. Tudo isso, se não funcionar, procura o Procon lá, que vocês vão entrar também com uma conversa, pelo menos. Sim, né? uma reclamatória. Nessa reclamatória a gente já consegue fazer, inclusive, uma tratativa telefônica para solucionar o problema imediatamente, ou, diante talvez a gravidade do número de pessoas atendidas, a própria fiscalização pode atuar, inclusive, em nome da coletividade, e não de um único consumidor. Perfeito. Nessa época de anúncios, ofertas, enfim, da tal da Black Friday, tem gente que a gente nunca ouviu falar, né? Empresa nova chegando, tem anúncio de todo tipo. Verdade. O que é recomendado para evitar golpes, compras erradas, enfim? Michel. Verdade. Marlene, até pouco tempo atrás a gente achava que o golpe pela internet vitimava apenas pessoas idosas e pessoas desinstruídas, né? O delegado acabou de falar há pouco aqui agora que Sorriso é uma cidade que ele não vê isso, que a realidade aqui é para toda a idade. Eu assino embaixo no que os doutores falaram. Nós também no Procon, nós temos isso, números que demonstram isso. Nós atendemos hoje lá de grandes empresários, grandes advogados, inclusive, que são vítimas de golpe pela internet. Por quê? Porque essas quadrilhas estão cada vez mais sofisticadas. Tá? Então tem aqui uma recomendação que eu gostaria de fazer, principalmente para quem faz compra pela internet. Conferir os dados da empresa, o destinatário, porque às vezes o site está no nome, mas na hora de emitir o boleto, você identifica que o boleto está em nome de uma pessoa física. Evidencia a fraude já de início. Evitar links que são compartilhados em WhatsApp, também perfis que imitam grandes lojas, tá? Como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, você tem um exemplo de um caso nosso lá, que o falsário utilizou uma loja local, site idêntico, só que lá em cima, na barrinha, e aqui eu acho que vai a dica de ouro, tá, Marlene? Lá em cima, na barrinha, tem algumas informações que são diferentes das lojas oficiais. Por exemplo, aquele HTTPP. Tem um cadeado também, esse cadeado lá na barra de pesquisa, ele mostra que aquele site é confiável. Então a pessoa pode, inclusive, fazer emissão de boletos por ali. Tá? Que é seguro. E o que não tiver isso, já fica desconfiado que pode ser golpe mesmo. Sem dúvida. Agora sim, no segundo momento, passou pelo crivo, você verificou o nome da loja, você verificou o endereço do site, o cupom. A outra sugestão nossa, e essa aqui também é uma dica de ouro, tá? Busque pelo CNPJ dessa empresa, tá? E essa consulta ela pode ser feita pelo site do Ministério da Fazenda, tá? Então uma consulta bem simples no Google ali, Ministério da Fazenda, você coloca o CNPJ daquela empresa. Outra orientação que a gente faz é acionar o site Reclame Aqui, que é uma ferramenta muito importante também para auxiliar no combate a essas fraudes, tá? E evidenciando alguma irregularidade no número do CNPJ daquela empresa, a sugestão é suspenda imediatamente a negociação e, se possível, bloqueie aquele site, aquele número do seu telefone, do seu computador. Na dúvida, ainda pode procurar vocês lá para ter orientação também, né, Michel? Sem dúvida. Porque por mais que cuide, eventualmente pode cair no golpe mesmo, né? Sem dúvida. Marlene, esse ano o Procon Sorriso aumentou em 34% o número de atendimentos. E esses números não são relacionados apenas às reclamações e às denúncias, não. Nós temos, inclusive, percebido a grande procura por parte dos empresários. Os fornecedores que têm dúvidas de como se comportar e procuram esse auxílio do Procon. Lá hoje, eu falo aqui, está aqui conosco e faço questão de citar isso, Dr. Moacir Macedo, que é nosso gerente de fiscalização, é um advogado que tem amplo conhecimento na área. Karen Kazumi, bacharel em Direito, pós-graduanda em Direito do Consumidor. Marisa Guadanin, que é da área da administração, porque eu brinco, tem que ter alguém da administração
para manter a organização entre os advogados, né? Tem uma vasta experiência também, mais de uma década atuando no município de Sapezal e os demais servidores. Então, assim, nós somos hoje uma equipe enxuta, mas bastante proativa. Então, assim, sempre que tenham dúvidas, seja o fornecedor, seja o consumidor, nós estamos lá para atender. Muito bem, atendimento nos dois ganha-tempos, Central e Zona Leste, é isso? Isso mesmo, Central e Zona Leste. Lembrando que lá na Zona Leste nós temos apenas um ponto de atendimento com a nossa colega Antônia, maravilhosa também, tem feito um trabalho incrível. Ela sozinha consegue gerir muito bem lá o PROCON, o ponto se virando, como diz o outro. Nos 30. Isso, maravilhoso. Que bom, a gente fica feliz de poder contar com essa equipe, esse pessoal que está muito atento e na dúvida realmente é importante procurar, porque como o próprio Michel citou aqui, às vezes o meu problema acaba sendo o problema de muita gente, né? E aí vocês conseguem uma solução para esse coletivo que é muito importante. Né? Sem dúvida, Marlene. Eu gostaria de pegar um gancho que você falou agora e trazer um ponto muito positivo com uma fiscalização que nós fizemos recentemente ao longo do mês de novembro, que foi a fiscalização em postos de combustíveis e distribuidores de gás de cozinha. Perfeito. Postos foram fiscalizados 9 postos em Sorriso, Boa Esperança e Primavera. E GLPs foram feitas 48 visitas orientativas, é isso mesmo, 48 visitas orientativas. Então, assim, o que nós podemos atestar? Hoje, a qualidade do combustível consumido em Sorriso é excepcional. Nenhum problema foi Nenhum problema, nenhum. Que bom. Felizmente. Mas antes nós tínhamos feito a visita orientativa nos postos também, eles tiveram 20 dias para se adequar. E por que eu estou frisando isso, Marisa? Porque nós recebemos muitas denúncias com relação ao posto de combustível e essas denúncias, na grande maioria, elas são provocadas pela ignorância do consumidor. Porque o consumidor ainda tem aquele tabu que a bomba desarmou ali no tanque do combustível, é sinal de adulteração. E não é isso. A bomba de combustível ela é feita, ela é projetada para desarmar, exatamente para não sujar, não contaminar o profissional, não manchar a pintura do veículo, né? Deu então, a quantia, ela para, automático, né? E nesse mês de novembro, nós chegamos ao cúmulo do absurdo de ter que nos reportarmos à ouvidoria da prefeitura. Por quê? Porque tinha muito consumidor fazendo denúncia contra postos que estavam regulares e a gente tentava explicar isso. Olha, o PROCON Sorriso ele tem um termo de parceria, inclusive 3 cidades do Mato Grosso têm termo de parceria com a Agência Nacional do Petróleo. Sorriso, Cuiabá e Várzea Grande. Quando a gente recebe uma denúncia, ela tem indícios de que é uma denúncia que tem fundamento, a gente encaminha essa situação para a ANP. A ANP, tomada ciência dessa situação, ela emite uma ordem de serviço. Só então o PROCON pode se deslocar até aquela empresa, aquela revenda de gás, aquele posto de gasolina para fazer essa vistoria em loco. Por quê? Porque revenda de gás de cozinha e combustível, quem controla é o governo federal. Né? E mesmo ele delegando essa responsabilidade para o PROCON Sorriso, nós temos que seguir esse rito processual, porque se a gente encontrar alguma irregularidade, evidentemente o processo vai ser nulo. Né? E aí a gente nadou e morreu na beira da praia. Então aproveita esse espaço maravilhoso da Rádio Sorriso para reforçar isso aos consumidores. Lá na ANP, o pessoal da ANP brinca, ele fala bem assim que todo mecânico acha muitas vezes que é engenheiro mecatrônico. Por quê? O carro falhou, ele já condena o combustível. Né? E isso é injusto. É injusto com os bons profissionais. Aqui em Sorriso nós temos donos de postos que têm 35 anos o mesmo CNPJ. Então são pessoas sérias, idôneas. Então a gente aqui aproveita esse espaço para pedir cautela dos fornecedores. Façam a denúncia sim, mas quando existe indício. Não é porque a bomba desarmou ali no tanque da sua moto bis que significa que aquela bomba está adulterada. E além da... Eu falo o seguinte, Marisa, Marlene, o setor mais fiscalizado do Brasil, rede de postos de combustíveis. Porque tem fiscalização ambiental, estadual, federal e municipal, tem fiscalização do Inmetro, o pessoal do Inmetro roda o estado todinho, 24 horas por dia, e tem também a fiscalização da ANP e do PROCON. Então, assim, é praticamente impossível, infelizmente, no Mato Grosso ainda não foi identificado nenhum sistema de fraude de bomba de combustível em todo o estado. Né? A alegação é que tipo de fraude, no caso da parada da bomba? Nunca tinha reparado que isso pudesse afetar a cabeça de alguém, de alguma As forma. Bombas digitais, o frentista, ela já tem um dispositivo que é exatamente para manter o controle. O frentista tem um cartãozinho que ele usa no pescoço, geralmente. Para liberar a bomba. Aí ele coloca lá 20 litros e ele com o cartãozinho ele libera a bomba. Aí nos 20 para. Normal. Aí ele aciona o automático, mas acontece, inclusive óleo diesel, tá? Que é a maior reincidência.
se subiu espuma, bateu espuma ali no bico da bomba, ela desarma automaticamente. Antes de fechar os 20 litros. Antes de fechar os 20 litros. O que acontece? Aí o frentista vai controlar a saída daquele combustível manualmente. E ele tem ali algumas bombas, tem até 3 estágios. E é nessa que as pessoas acham que porque desarmou, está sendo roubado, e não é bem assim. A gente precisa ter cuidado. Porque, tem que ter mesmo, tem que saber para falar primeiro, né? Tá certo. E nós fomos em um posto, a proprietária falou exatamente isso. Ela falou, olha, gente, tem 35 anos e eu adoro quando vocês vêm fiscalizar. Porque a gente leva muito fama de ladrão aqui, por motorista ignorante. Sim. Então, é triste porque você vê uma pessoa ser chamada de ladrão sendo honesta por alguém que acha que está correto. Então, assim, eu reforço. O consumidor, existe uma premissa de que ele sempre tem razão. Não, isso não é verdadeiro. A relação consumerista, ela tem que ter boa-fé tanto do fornecedor e do consumidor também. Somente assim nós vamos manter um Estado realmente justo, equânime e responsável. Maravilha, sou sua fã. Obrigada pelos esclarecimentos aí. Falou bonito, Michel, hoje. Precisa falar, tem coisa que tem que ser dita mesmo, né? Que, de repente, a pessoa... Nossa, eu não imaginava que isso pudesse ser um problema na cabeça de alguém. De verdade, Michel. Eu estava falando com você, o Dr. Moacir estava franzindo a testa ali, que realmente é uma preocupação. E não é só... nesse caso das ouvidorias que eu tive que responder, os consumidores alegavam que o PROCON estava prevaricando. Que não está fazendo seu trabalho. Inclusive numa situação de um áudio bem agressivo em que ele falou que o fiscal recebia dinheiro para não multar. E isso para nós, e eu digo para nós aqui, eu coloco o Moacir nesse e todos os nossos colegas, porque na fiscalização hoje nós temos 4 profissionais e todos eles muito éticos, sérios, homens e mulheres de Deus, assim, a gente preza muito pelo nosso trabalho, pelo nosso nome, né? Então é grave. E as pessoas também criaram essa premissa de que todo servidor público é corrupto. Isso não é verdadeiro. Nossa, percebo. A gente precisa trabalhar bastante nisso aí. Bastante. As pessoas têm que, às vezes, olhar o espelho, né? Sim, Marlene. Obrigada, Michel. Que seja aí uma boa fiscalização, essa que vocês vão seguir agora. A gente fica feliz de saber que pode confiar no combustível aqui de Sorriso, da região, né? E que eu acompanhei, inclusive, as visitas online, é claro, nas notícias, né? Boa Esperança, que vocês estiveram lá, enfim. Tá de portas abertas, eu sei, o PROCON para receber o consumidor também, né? Ô, Marlene, obrigado mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui nessa bancada. Eu falo que é a bancada mais competente, mais feminina do estado do Mato Grosso, tá? E é verdadeiro, a recíproca ela é verdadeira. A gente fica muito feliz porque a educação realmente é o melhor caminho para a gente melhorar essa situação que nós vivemos hoje. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e boas compras a quem vai aí aproveitar a Black Friday, né? Não é que não é para aproveitar, pelo contrário, é para aproveitar com muita segurança, né? Você me permite só um gancho aqui, por favor? Pode falar. Já conversei, nós conversamos, nós temos mantido um contato muito bom com as entidades representativas, sindicatos, AC, CDL, e eu gostaria que eu usar e fazer um convite para a sociedade sorrisense, as pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento, enquanto órgão de controle e fiscalização, eu falo que nós somos parceiro da economia. Então, se possível, prestigie o comércio local.